Deus abençoe, irmãos. Bom dia, em nome de Jesus. Buen día, Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Quero agradecer ao pastor Pedro, pela oportunidade aqui Quiero agradecer al Pastor Pedro por la oportunidad aquí e dizer a vocês que estou muito feliz e decirle- abençoado de estar em vosso meio. y decirles a ustedes que estoy muy feliz y bendecido de estar en vuestro medio. Tivemos nas reuniões de pastores e estamos saindo daqui muito abençoados. Tuvimos la reunión de pastores y nos vamos de aquí muy bendecidos. Eu sou o pastor Niles Yo soy el Pastor Nilis, e estou no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. estoy en Brasil, en el Río Grande del Sur, en la ciudad de Canoas. E a minha igreja está na conexão agora. Deus abençoe os irmãos. Y mi iglesia está conectada ahora. Dios bendiga a los hermanos. Obrigado. Amén. Gloria a Dios. Graças a Deus. E eu tenho uma convidada nessa manhã aqui, Yo tengo una invitada en esta mañana aquí. que é uma haitiana que está residindo no Chile, Es una haitiana que reside en a Chile, irmã Abigail Corgelas. hermana Abigail. Amém. Amén. Ela é noiva de um membro da minha igreja. Ella es É noiva de um membro que foi da igreja novia de un miembro que estuvo en mi iglesia e que está no México agora. y que está en México Deus te ahora. abençoe, irmã. Dios le bendiga, hermana. Muito obrigado, pastor Pedro. Amén. Gracias, Pastor Pedro. Dios le bendiga, hermano. Por todo. Amén. ¿Estamos listos ahora? Para, dígalo ahí adentro, con amor, para darle la bienvenida a su excelencia, la palabra del Señor. El motivo, el objeto, el propósito por que nos hemos reunido es para adorarle, para bendecir a Dios, para decirle que somos sus hijos y que somos bendecidos y que nos sentamos a la mesa felices de tomar el alimento asignado para esta hora. No sé, hermano director, ¿cuál es? ¿Dónde está por ahí? Sublime Gracia, ¿cuál es? ¿Puede ser? Sublime Gracia. ¿Cómo dice en inglés, Fabián? Asombrosa gracia, ¿cierto? Sublime gracia, asombrosa gracia del Señor. Y con ese cántico le damos la bienvenida a la palabra que viene en los labios de nuestro hermano Carlos Vilar, de ese lugar de Uruguay. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abra su corazón. Entre en lo que hemos venido. Que la palabra sea sanadora, libertadora y que le bendiga ricamente. Dice entonces: Me gracia Bendecimos tu santo nombre. Sublime gracia. Gracias, Señor. infeliz Salvador, yo
Señor les bendiga, hermanos. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Pueden tomar sus asientos. Pode un se momento. assentar. Canté la última estrofita, la última parte. Estamos na última parte. Que canté la última parte Essa última parte que cantamos para decir que canté en Chile. é para dizer que eu cantei no Chile. No sé qué está sucediendo aquí. Bien, quiero hacer primeramente unos agradecimientos. Bem, primeiramente eu quero fazer os agradecimentos. Quiero agradecer al pastor Pedro Quero agradecer ao pastor Pedro por la confianza, pela confiança, por la invitación pelo convite y a toda la iglesia. e a toda a igreja Hemos visto el esfuerzo, el trabajo que vocês têm movido esforços e trabalho allí en la cocina, ali na cozinha en la atención, e a atenção en la alimentación, com a alimentação en el hospedaje. e também na hospedagem. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, Mas acima de tudo, irmãos, es maravilloso ese amor hermanable é maravilhoso esse amor emanável que ustedes nos hacen sentir. que vocês nos fazem sentir. Realmente es maravilloso Realmente é muito maravilhoso y yo les felicito e eu lhes y felicito les agradezco por eso. e agradeço a vocês por isso. También quiero agradecer al hermano Albónico. Também agradecer ao irmão Avônico. ¿Dónde está él por ahí? Aonde está ele? Allá está el hijo y el hermano. Aquele é o filho dele e o irmão. Bueno, él es una figura. Bom, o irmão é uma laje. Él quiere que yo le firme una Biblia. Eu Él creio, quiere ele que yo le escreveu uma firme Bíblia, pero resulta que todo o muchos de los que han firmado esa Biblia ya han partido. o irmão tem uma Bíblia e muitos que assinaram a Bíblia dele já partiram. Y cuando él me dijo eso, E quando ele me disse isso, yo ya estaba pensando palabras bonitas para la eu dedicatoria. já estava pensando até escrever umas palavras bonitas ali. Pero cuando él me dijo eso, Mas quando ele me disse, yo dije, hermano, eu disse, irmão, yo le firmo cualquier papel, eu assino qualquer papel, pero menos esa Biblia. menos essa Bíblia. Entonces agradeció al hermano Albónico. Então quero agradecer ao irmão Avônico Y quiero agradecer también, hermanos. e quero agradecer também, irmãos. Hay una persona aquí que yo la llevo siempre en el corazón. Há uma pessoa aqui que eu também eu não sei sempre se levo está em meu aqui, coração. el Eu não hermano sei se León. está aqui. El O hermano irmão León. León. ¿Dónde está? Oh, hermano León. Oh, irmão Leão. Que el Señor te bendiga. Que o Senhor te abençoe. Ese varón también me hospedó hace Esse homem 10 años também atrás me hospedou alguns anos atrás y no salió de mi corazón. e não saiu do meu coração. Qué bueno verlo con salud. Porque Que ustedes bom ver saben, com ele com saúde. pasó una pandemia Nós temos passado por uma y pandemia a veces tenemos miedo de preguntar. e às vezes nós temos medo de perguntar, Porque no sabemos si está aquí o está allá. porque não sabemos se está aqui ou está lá. Ustedes saben, ¿verdad? Vocês sabem. Amén. Y agradecido al Señor Estamos gratos ao Senhor por esta reunión de ministros. por essa reunião de El ministros. hermano Moisés también me O hospedó, irmão Moisés também me Moisés hospedou. Griot, así que también agradecido. Assim que também estou grato. Y hemos estado aquí con ministros de Argentina, Perú, Chile, Nós temos estado aqui com ministros de Argentina, del Peru, Brasil, Chile, algunos amigos aquí. alguns amigos do Brasil aqui. Y quiero decir que la sonrisa del hermano Patricio a mí me... E eu quero dizer que me- o sorriso do irmão Patrício, no para mim, sé, lo voy a decir, é algo que, bom, vou te dizer, me apasionó. me apaixonei. Ese hombre es re feliz. Esse homem é feliz, Yo quiero ser como él. eu quero ser como ele. Y supimos de su batalla, de lo que sucedió y estuvimos orando por la E nós esposa. sabemos o que E- aconteceu e com agora ele, conoce- com a esposa dele. Conocerlo y verlo así Conhecê-lo e vê-lo assim, a mí me reprende, hermano, a mim porque me repreende. muchas veces nosotros pasamos por Porque pequeñeces muitas vezes nós passamos por pequenas coisas y nos quejamos. e nos queixamos. Y yo tenía expectativa por conocer al hermano Patricio. E eu estava em Y expectativa, cuando lo conocí de esa manera, mas quando o vi dessa maneira, entonces yo cuando sea grande quiero ser como él. eu disse: quando eu for grande, quero ser como ele. Aleluya. Y
Y entonces agradecemos en nombre del Pastor Flavio y Pastor Nilis Então, nós agradecemos y em de las nome muchachas do que me pastor Flávio, acompañan do pastor Nilis, das irmãs que nos acompanham, toda la atención que nos han toda a dado atenção y el cariño que nos han hecho sentir. e o carinho que nos tem dado. Amén, hermanos. Amém. Me tomé este tiempo porque pensé que era necesario, Eu tomei esse tempo porque eu pensei que era necessário así que ahora vamos a lo nuestro. e agora Vamos a colocarnos de pie vamos nos pôr de pé y vamos a tomar la palabra en Génesis capítulo 23. vamos tomar a palavra em Gênesis capítulo 23. Vamos a comenzar del versículo 11. Vamos começar no versículo 11. Mi tema en esta casi mediodía, ¿verdad? Pero mañana aún, será tierra de resurrección. Meu tema nessa manhã será a terra de ressurreição. Y que el Señor nos ayude. que o Tengo Senhor nos ajude. 3 textos Eu tenho 3 textos y creo que solamente con esos textos ustedes ya van a entender todo el asunto. e eu creio que somente com esses textos vocês já vão entender todo o assunto. Amén. ¿Lo tienen ya, hermanos? Amém? Já o tem, irmãos? Dice así la palabra del Señor. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Vean, Abraham no lo quería dado. Si bien ellos le ofrecieron dado, Abraham quería pagar el precio. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quiero que noten esto, hermanos, porque esto es importante, porque esto es para nosotros. Eu creio que temos Y quedó isso, la é heredad. importante, é para nós. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Vean que la Biblia hace énfasis en que nosotros veamos que absolutamente todo quedó como propiedad de Abraham. Vejam que a Bíblia faz ênfase de aquel que tudo ficou como campo, propriedade a Abraão. Aquel campo, Aquele campo, la cueva, cova, y dice, y cada árbol, dice, y cada y yo árvore, diría, y cada piedra, cada pedra, y cada hoja, cada- y absolutamente todo lo que estaba en el contorno de aquel campo absolutamente tudo que estava no contorno daquele quedó campo, como propiedad de Abraham. como propriedade para Y Abraão. esto es importante, Isso é importante y lo vamos a ver. e nós vamos saber. Versículo 19. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que había en ella de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Amén. Vamos a leer Mateo 27, versículos 50 al 53. Vamos ler Mateus 27, versículos 50 a 53. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y dice así la palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Primera de Tesalonicenses, Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y capítulo 17. 4, versículos 16 e 17. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Amén.
Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo. Amén. ¿Podemos decirlo juntos? Podemos y los dizer muertos, juntos, e os mortos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Querido Padre Celestial, Querido Pai Celestial, ayúdanos con tu palabra en esta ajuda-nos com mañana. a tua palavra nessa manhã. En el nombre santo y No precioso nome de santo e Jesucristo. precioso de Jesus Cristo. Amén. Amém. Pueden tomar sus asientos, Pode hermanos. tomar assentos, irmãos. Hoy en la mañana yo estaba, Hoje de manhã desperté temprano eu despertei bem cedo y ocupado en lo que Dios pudiera darnos. e eu estava preocupado com o que Deus podia nos dar. Entonces una hermana de un lugarcito en el Brasil donde yo atiendo Então, uma irmã de um lugarzinho no Brasil onde eu atendo me mandó un párrafo que ella estaba leyendo, me mandou um parágrafo que ela estava lendo, una foto de una página del mensaje a de foto Sepultura. de uma página da mensagem, Sepultura. da mensagem Sepultura. Entonces yo entendí que teníamos que hablar esto. Então eu entendi que nós tínhamos que falar isso. Y en ese mensaje el profeta dice así. E nessa mensagem o profeta disse assim: Él apenas se refirió a la palabra. ela, Él apenas se refirió a la palabra. ele apenas se referiu à palavra. Eso es lo que él hizo. Isso é o que ele fez. Él dijo, escrito está. Ele disse: está escrito, No solo de pan vivirá el hombre, não só de pão viverá o pero homem, de toda palabra que sale mas de la boca de Dios. de toda palavra que sai da boca de Deus. Entonces, ¿cómo puede usted decir Então, como pode você dizer que puede quedar en casa que pode ficar em casa y ser un cristiano e, tan bueno e ser um cristão tão bom como lo sería en la iglesia? como você seria na igreja? ¿Cómo pueden decir que pueden quedar en casa Como pode você dizer que pode ficar em casa y decir que pueden ser buenos e cristianos dizer que podem ser bons cristãos como si estuvieran en la iglesia? como se estivessem na igreja? Yo creo que esto es muy propicio para nuestro Eu día, creio que isso é muito propício para o nosso dia, porque hay muchos hermanos en diferentes lugares porque muitos irmãos de diferentes lugares que se han acostumbrado a quedar en casa. que estão acostumados a ficar em casa. Entonces, que esto sea un sacudón para cada uno de Então, nosotros. isso seja uma sacudida para cada El um de profeta vocês. dice, usted no puede hacer eso. O profeta disse: você não pode fazer Usted no isso. puede quedarse en casa. Você não pode ficar em casa, Porque hay un lugar. porque há um El lugar profeta dice que Dios es que o específico. profeta diz que Deus é específico. Cuando le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit. Quando ele disse: Elias, Ve al arroyo de Querit. vá até o arroio de que, Dice, porque allí porque ali he dado orden a los cuervos eu dei ordem aos corvos para que allí que ali te alimenten. ali te Él no alimentem. podía ir a otro lugar. Ele não podia ir em El outro alimento lugar. descendería allí O donde Dios alimento lo dijo. desceria ali, aonde Y Deus el Salmo disse. dice, y el Salmo dice, E o Salmo diz: cuán bueno es Cuando- los hermanos habitar juntos en armonía. quão bom é que os irmãos vivam Y juntos em dice, porque harmonia. allí, Porque ali, no allá, não lá, allí Ali. envía Jehová o Senhor Jeová bendición y vida eterna. te disponibiliza a vida Aleluya. eterna. ¿Ven? Por eso Pablo dijo así, Por isso no Paulo dejándonos diz de assim: congregar. não deixemos de congregar. Usted no puede hacer eso. Você não pode fazer Lea isso. la palabra. Leia a palavra. El Espíritu Santo se alimenta de la O palabra. Espírito Santo se alimenta da palavra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. A Bíblia é a vida Aleluia. espiritual de Deus para a sua igreja. Qué bueno es eso, hermanos. Que bom é isso, irmãos. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. A Bíblia é a vida espiritual de Deus para a Y el igreja. Espíritu Santo es aquel que la trae para usted E o Espírito Santo é aquele que traz isso para você. y la coloca en su E corazón. coloca isso em seu coração. Y con acción de gracia Y con- usted lo riega. Ação de graça você o rega. Y cada promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que E haría. cada promessa divina produzirá exatamente o que Deus Dijo que haría. disse que faria. Tiene que hacerlo. Tem que fazê-lo Es su palabra. em sua palavra. Es su palabra. Es a su É a palabra. sua palavra. Y es vida.
E isso é vida. Amén, hermanos. Amém. Entonces estamos aquí justamente en el lugar Então nós estamos aqui justamente donde no Dios nos va a lugar bendecir. aonde Deus vai nos abençoar. Y la orden es E a ordem que tenemos que estar aquí. que nós temos que estar Aquí aqui. estamos en un lugar seguro. Nós estamos aqui num Aquí lugar nosotros seguro. estamos en el puesto del deber. Aqui nós estamos no posto ¿Y de nosso saben deber. qué? E El sabe o profeta quê? dice en el mensaje manifestación del Espíritu. O irmão Brana diz, o profeta diz na mensagem de manifestação Hay do un canto Espírito, que acostumbrábamos cantar. há cântico que nós acostumávamos cantar. Y dice así, el cielo para mí E diz assim, o céu para mim es donde quiera que yo esté. é onde Ele quer que eu esteja. El cielo para mí O céu para mim es donde quiera que yo esté. é onde Ele quer que eu esteja. Si Él está allí. Se Ele está ali. Entonces el profeta dice Então o profeta disse que el horno ardiente, que a a fornalha ardente se transformó en un cielo para los ela se jóvenes hebreos. transformou num céu para os jovens hebreus. Porque el cuarto hombre estaba allí. Porque o quarto homem estava ali. Y aquello se transformó en el cielo. E aquilo se tornou um céu. El foso de los leones A cova dos leões se transformó en el se cielo. transformou num céu. Porque Jesús estaba allí. Porque Jesus estava ali. Hermano, nosotros estamos en el cielo. Hermanos, nós Porque estamos hoje Jesús no está céu. aqui. Porque Jesus está Aleluya. aqui. Entonces no importa la situación. Então não importa a situação, No importa la batalla. No importa a No batalha. importa la lucha. No importa a luta. No importa la enfermedad. No importa a No importa el enfermidade. lugar. No importa o si lugar. Jesús está allí, se tú Jesus estás en está el aqui, cielo. tu estás Aleluya. descansado. Sí, Señor. Sim, Senhor. Entonces no me digan que el cielo es arriba. Então não me diga que o céu está No lá me em digan cima. que el cielo está para allá o para Não me aquí. diga que o céu está para lá ou Si para cá. nosotros somos ciudadanos del reino Se de los nós somos cielos. cidadãos do reino do céu. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Amén. Y con esa fe Amém. E com essa fé, vamos a entrar en la palabra. nós vamos entrar na palavra. Abraham fue llamado por Dios. Abraão foi chamado por Deus. Él escuchó una voz. Ele escutou uma voz. Abraham, ¿dónde vas? Abraão, Yo aonde estoy vai? saliendo de esta tierra. Eu estou saindo Yo dessa estoy dejando terra. mi casa. Eu estou Yo estoy deixando dejando minha mis casa. propiedades. Estou Yo deixando estoy minha dejando mi propriedade. familia. Yo Eu le estou estoy deixando a minha dejando todo. família. Eu estou deixando tudo. Pero ¿qué sucedió a Abraham? Mas o que aconteceu para Es que Abraão yo escuché una voz. é que ele escutou uma voz. Es que yo escuché una voz. Ele escutou uma ¿Lo voz. qué? E ¿O qué? o que é? ¿Pero quién te habló? Quem Quem te falou dijo a ele? isso? Quem te disse isso, No, Abraão? yo no vi a nadie. Eu não vi ninguém. Yo simplemente escuché una Eu voz. simplesmente escutei uma voz. Juan dijo así. Em São João diz assim: Y me volví para ver la voz. eu voltei para ver uma voz. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nós estamos Porque nosotros acostumados a hemos isso. escuchado una voz. Nós temos escutado uma Nosotros voz. estamos siendo guiados por una E nós voz. estamos sendo guiados pela Y voz. nosotros cargamos esa voz. E nós carregamos Como essa dijo el voz. profeta respecto a la sinfonía. O profeta nos diz a respeito da sinfonia. Respecto a la sinfonía. A respeito da Él sinfonia. dijo que el compositor Ele disse que o compositor hizo esa sinfonía. ele fez essa La sinfonia. compuso. Ele compôs. Luego está el director. E ele veio até o diretor. Después está el director. Depois está o diretor. Y el director E o diretor tiene que estar en el mismo espíritu del tem que estar no compositor. mesmo espírito do Para que esa compositor. sinfonía Para que essa sinfonia pueda sonar possa perfectamente. soar En perfeitamente. el espíritu del O compositor. espírito do Vean, compositor. nosotros no necesitamos habilidades humanas. Vejam, nós não necessitamos de Nosotros habilidades necesitamos humanas. el espíritu del compositor. Nós necessitamos do espírito do Para que cuando compositor. esta voz salga, Para que quando essa voz saia, sea realmente, seja realmente, sea realmente, seja realmente, sea realmente seja realmente la voz del séptimo a voz ángel. do sétimo anjo. Aleluya. Aleluia. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Y Abraham escuchó esa voz. E Abraão escutou essa voz. Así como por gracia del Señor la hemos escuchado. E nós, por graça do Senhor, temos Y él escutado. salió de su tierra. E ele saiu da sua Y él terra. creyó la promesa. E ele Y él creyó la promesa. ele creu na promessa. Y ustedes saben, la revelación es progresiva. E vocês sabem, a revelação ela é Abraham progressiva. fue creciendo. Abraão foi crescendo. Y no fue sino hasta que realmente se separó de Lot. E ele foi até que realmente se separou de Ló. Cuando Dios se vació en él. Quando Deus Cuando se Dios se derramou nele. presentó a él como el Shaddai. Quando Deus se apresentou a ele como El Él no se Shaddai. podía presentar como el Shaddai con Lot por allí. Ele não podia se apresentar como El Oh, Shaddai hermano, com Ló Dios por te ali. quiere solo. Oh, irmão, até que você esteja só.
Dios te quiere solo. Deus te quer só. Él te manda una separación. Ele te manda fazer uma Tú separação. realmente debes dejarlo todo. Tu tens que Para que deixar entonces tudo. Dios pueda revelarse en Para que plenitud. Deus possa te revelar em plenitude. Amén. Entonces Abraham creyó la promesa. Então Abraão creu na Y todos promessa. conocemos eso. E todos nós sabemos disso. Pero luego llegó el tiempo Mas logo chegou o tempo, cuando Sara murió. quando Sara morreu. Y nosotros vamos a ver que Abraham tenía la revelación de la resurrección. E nós vamos saber que Abraão tinha a revelação da Porque él sabía ressurreição. exactamente el lugar donde la resurrección sucedería. Porque ele sabia exatamente o lugar onde a ressurreição sucederia. Él no se fue a buscar otra tierra por allá. Ele não foi buscar outra terra por ali. Él sabía que era esa Ele tierra. sabia que era aquela terra. Él necesitaba esa tierra. Ele necessitava daquela terra. Entonces él fue con los hijos de Et Então ele foi com os filhos de Et y les planteó la situación. e ele explicou a Él situação. necesitaba enterrar su muerta. Ele necessitava enterrar a sua Ellos morta. entonces le dijeron así: E então eles se sentaram e disseram assim: oh Abraham, Ô Abraão, tú eres un príncipe entre nosotros. tu és um príncipe entre nós. Mira todo. Olha tudo isso. Y sepulta tu muerta donde tú quieras. Sepulta a tua morta onde tu No hay quiseres. problema entre nosotros. Não há problema entre nós. Pero Abraham no estaba dispuesto a aceptar esa proposición. Mas Abraão estava disposto a aceitar Porque essa él tenía una proposta revelación mayor. porque ele tinha um intento maior. Él no quería nada dado. Ele não queria isso de presente. Él sabía que la redención Ele sabia que a redenção tiene un precio. tinha um preço. Había un precio para pagar. Havia um preço para pagar. Nosotros tenemos un precio que pagar. E nós temos um preço para pagar. Sansón sabía que tenía un precio que pagar. Jesus sabia que havia um preço a ser Abraham pago. sabía Abraão sabia que no podía tomar aquello prestado que ele não podia tomar aquilo porque él tenía emprestado. derechos mayores. Porque ele tinha direitos Él tenía la maiores. revelación. Ele tinha a revelação. Y él sabía que tenía que poseer aquella E ele tierra. sabia que tinha que possuir aquela terra. Él quería pagar el precio. Ele queria pagar o preço. Entonces él no estaba dispuesto a negociar. Então ele estava disposto a Sus negociar derechos. os seus direitos. Nosotros no debemos estar dispuestos Nós não devemos estar dispostos a negociar a los negociar derechos os direitos que fueron adquiridos por que Jesucristo foram adquiridos por Jesus en la Cristo cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Todos nuestros derechos redentivos. Todos esses direitos redentores nuestros. são nossos. Amén. Amém. Porque ustedes saben, Porque vocês sabem, Satanás es un gran negociador. Satanás é um grande negociador. Él es un gran negociador. Ele é um grande El negociador. profeta nos dice en el mensaje El Futuro E Hogar. o profeta nos diz na mensagem O Futuro Lar, Vean esto aquí. vejam isso. El hermano Branham dice así. O irmão Brana disse assim: Fíjense. olhem isso. Vean cómo Satanás trató de tomarla. Vejam como Satanás tratou de Vean tomá-la. cómo Satanás trató de tomarla. Vejam como Satanás tratou de Esta tomá-la. era una estrategia del diablo Isso era uma estratégia do diabo para quedarse con todo. para ficar com tudo. Allí estaba nuestro Redentor. Ali estava o nosso Redentor. Allí estaba nuestro Señor. Ali estava o nosso Senhor. Pero él se presentó a él Mas ele se apresentou a para ele negociar esto. para negociar. Él no lo quería perder. Ele não queria perder. Pero Jesús vino a comprar. Mas Jesus veio Y a cuando usted comprar. compra, E quando você compra, el que poseía la tierra, aquele que possui a tiene que terra salir de tem que ella. sair. y él ya no tiene derecho. Ele não tem mais Él direito. ya no puede pisar Ele más já ahí. não pode pisar mais ali. Aleluya. Aleluia. Entonces vean, Então vejam, Satanás trató de tomarla. Satanás tratou de tomá-la. Como dije hace unos minutos, Como disse há alguns minutos. por medio de dársela a Jesús sin comprarla. Por medio de dársela a Jesús. Por meio de dar-se a Jesus, ele quis comprá-la. Sin que Jesús la comprara. Sem que Jesus a comprasse. ¿Están entendiendo? Mira, todo esto te daré. Vejam, tudo isso te darei. Ay, qué cosa linda es algo. Olha dado. que coisa linda isso, irmão. Pero vean. Mas vean. vejam, Yo hoy, lo voy a decir, hoy he visto una camisa que me regaló mi amigo. hoje eu visto uma camisa que me deu de presente meu amigo. La corbata me la regaló E mi a amigo. gravata também, ele me deu de presente. Pero no piense que soy tan pobre así. Mas não pense que eu sou tão pobre assim. Es bueno recibir algo dado, hermano. É bom receber algo dado, irmãos. Pero tú tienes que saber Mas você tem que saber que en estas cosas que essas coisas, tú tienes que pagar el que precio. nessas coisas você tem que pagar o preço. Entonces vean, Então vejam,
Como dije hace unos minutos, Como eu disse há alguns minutos, por medio de dársela a Jesús sin comprarla. por meio de dar a Jesus, ele queria dar a Jesus sem comprar, sem preço de compra. Entonces Satanás Então Satanás, todavía tiene un derecho ele porque todavía está tem, marcada. tem um direito, porque está marcada. Si Jesús hubiera aceptado de esa manera, Se Jesus tivesse aceitado dessa maneira, Satanás aún tendría derecho. Satanás ainda tinha direito. Pero Jesús pagó el precio Mas Jesus pagou o preço para que Satanás ya no tenga ningún para que derecho. Satanás já não tenha direito algum. Jesús pagó el precio Jesus pagou o preço para despojar a Satanás, para despojar a Satanás, para despojar a los para demonios, despojar os para demônios, despojar al para infierno despojar todo. ao inferno Jesús todo. pagó el precio. Jesus pagou o preço. Vean, y Abraham, nuestro padre, Vejam, e Abraão, nosso él pai, no la quería dada. ele não queria ganhar, Él quería pagar el ele precio. queria pagar o preço. Y él quería ver a Efrón. E ele queria, era Efron. Él queria ver a Efrón Ele queria ver, era Efron. lejos de aquella tierra. Ele queria ver os Efron Porque si él la longe da tomara terra. prestada, Porque ele, se ele tomasse isso emprestada, Efrón tendría derecho. Efron tinha direito ali. Y en cualquier momento vendría y diría así: mira, Abraham, E a qualquer momento eles podiam vir e dizer: olha, Abraão, yo tengo una fiesta. eu tenho uma festa. Por decir algo, ¿verdad? Ele podia ter, Por decir alguna cosa. por dizer alguma coisa. Mira, Abraham, Olha, Abraão, yo tengo una fiesta. eu tenho uma festa. Voy a traer a mis Eu vou amigos. trazer meus amigos. Vamos a tener una fiesta de rock and roll. E nós vamos fazer uma Y festa. necesitaré una parte allí del terreno. E nós queremos uma parte desse terreno. Entonces, Abraham estaría en problemas. E Abraão estaria então em Abraham problemas. estaría en problemas. Abraão estaria em Porque problemas. aquel también tendría derecho. Porque eles também tinham Pero direito. una vez que el precio fue pago, mi Mas uma hermano, vez que Abraão pagou o preço, ya nadie podría entrar en aquel ninguém lugar. podia entrar naquela terra. Ya nadie podría entrar en aquel Ninguém lugar. podia entrar naquele lugar. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Nosotros no somos negociadores. Nós não somos negociadores. No somos negociadores. Não somos negociadores. Nosotros somos poseedores. Nós somos possuidores. Nosotros somos Nós poseedores. somos possuidores. ¡Aleluya! Aleluia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Y lo pagó con testigos. Ele pagou com testemunhas. Y pesó los 400 ciclos de plata. E ele pesou os 400 ciclos de prata. Nuestro Redentor. E o nosso Redentor. Él pagó el precio con testigos. Ele pagou o preço com testemunhas. Y pesó el precio. E ele pesou o preço. Amén. ¿Ustedes lo creen? Vocês creem? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Qué maravilloso es esto, hermanos. Que maravilhoso é isso, irmãos. Porque hay una tierra de resurrección. Porque há uma terra de ressurreição. Allí sucedería esa resurrección. Ali se sucederia essa ressurreição. Y Abraham lo sabía. E Abraão sabia disso. Él tenía que pagar el precio. Ele tinha que pagar o preço. Amén. Por eso hago énfasis. Por isso a ênfase. Por eso hago el énfasis. Por isso eu faço ênfase. Como dice la Biblia. Como diz a Bíblia. Y todo quedó de posesión de Abraham. E tudo ficou de posse de Abraão. Pero la Biblia es más específica. Mas a Bíblia é mais Dice, específica. la cueva A Bíblia diz a cova, y todo árbol. todas as Y árvores. a mí me gusta decir así, Y a mí, y cada piedrita que había por allí, Me agrada dizer, e a cada y cada cachorro que tinha hoja, por ali, absolutamente todo era posesión de tudo Abraham. absolutamente era posse de Abraão. Hermanos, yo quiero decirles esto. Irmãos, ainda quero lhes dizer isso. Tú tienes derecho a toda bendición que fue comprada a través de la Tu tens redención. direito a todas as bênçãos que foram compradas, toda a redenção. Y Satanás querrá negociar eso contigo. E Satanás, ele quererá negociar isso Pero contigo. todo dependerá de ti. Mas tudo dependerá de ti. El precio fue O pago. preço foi pago. La Biblia dice así, amados, yo deseo que tú seas prosperado. A Bíblia diz, amados, eu Deseo que tú seas prosperado desejo que tu sejas próspero en todas las cosas. em todas as coisas. Así como prospera tu alma. Assim como Y prospera tua alma. vean, tú no puedes prosperar físicamente, naturalmente, solamente en un desequilibrio. Vejam, você não pode prosperar naturalmente e fisicamente. Isso seria um desequilíbrio. Tiene que ser un equilibrio perfecto. Tem que ser um equilíbrio perfeito. Prosperar primero espiritualmente. Prosperar primeiro espiritualmente. Buscar en primer lugar el reino de Dios y su Colocar em primeiro justicia. lugar o reino de Deus e a sua Y justiça. las demás cosas E acompañarán as demais juntamente. coisas acompanhar.
Amén. Entonces, lo que Él desea es que tengamos salud. Então, o que ele deseja é que tenhamos saúde. Ahora observe, el deseo de Dios es que tengamos Agora, salud. observe, o desejo de Deus é que tenhamos saúde. Y él pagó el precio por nosotros. E ele pagou o preço por nós. Él pagó el precio de nuestra Ele salvación pagou o preço da nossa salvação y también de nuestra sanidad. e também da nossa saúde, da nossa cura. Pero a veces lo olvidamos Mas às vezes duvidamos y nos volvemos negociadores. e nos voltamos a ser negociadores. Oh, Bueno, pero gracias a Dios puedo Bom. caminar. graças a Deus pelo dia. No, hermano. Não, irmãos. El precio fue pagado completo. O preço foi pago completo. Tú puedes ser totalmente libre. Tu pode Tú realmente puedes ser ser sanado livre. en esta mañana. Tu pode ser curado Tú nessa puedes ser manhã. libertado en esta mañana. Tú puedes obtener suficiente poder para enfrentar a cualquier diablo Pode en esta obter mañana. suficiente poder para enfrentar qualquer diabo. Aleluya. Aleluia. Amén. Pero Jesús la compra por medio de su sangre derramada Mas Jesus comprou por meio de seu sangue y la derramado trae nuevamente e traz ela novamente a su dueño original. ao seu dono Él original. te da el título de Ele propiedad. te dá o título de Él te da propriedade. la palabra. Ele te dá a Tú palavra. eres poseedor de la Tu és palabra. possuidor da palavra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Miren esto. Olhem isso. Hermano Branham dice en la voz de Dios en estos últimos días. Irmão Brana diz, na voz de Deus nesses últimos dias. Él habla de la conexión más próxima a Dios. Ele fala da conexão mais aproximada a Deus. Y él no dice que la iglesia, E ele não diz o que mejor é a el igreja. creyente, él dice que el creyente, Ele diz que o crente, su conexión más cercana a Dios a sua conexão mais perto de Deus es la iglesia. é a igreja. Nosotros seríamos unos miserables, hermanos, Nós seríamos uns miseráveis, irmãos. con todo esto que Dios nos ha Com dado, tudo isso que Deus nos tem dado, con todo lo que hemos escuchado y con todo lo que hemos com visto, tudo que temos escutado e visto, seríamos unos miserables seríamos uns miseráveis si la iglesia fuera nuestra se conexión a más igreja próxima. fosse a nossa conexão mais próxima. Porque el profeta dice Porque o profeta que disse para el creyente verdadero que para o crente la verdadeiro, conexión más próxima a a Dios conexão mais próxima de Deus es el Espíritu é o Santo. Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo. Miren, es bueno Olha. estar sentado aquí en esta silla. Olha, irmão, é bom estar sentado aí Es nessas muy bueno cadeiras. estar sentados aquí en estas sillas. É muito bom estar sentado Pero yo nessas quiero cadeiras. decirle que hay un lugar mejor para estar sentado. Mas há um lugar melhor Y para eso estar es en sentado. lugares celestiales E con esses Cristo são os Jesús. lugares celestiais em Cristo Jesus. Es mucho mejor que É sentarse en muito estas melhor sillas. do que sentar nessas cadeiras. El profeta dice, el diablo no le importa cuánto usted venga. O profeta diz, ao diabo não importa como você venha, ou quanto você venha. A él no le importa eso. A ele não importa isso. Pero él sí se importa con que usted no beba. Mas ele se importa Con que usted no beba. com que você não beba. Con que usted no aproveche el culto. Ele se importa se você Él puede venir, no dice el aproveita hermano o culto. Branham. Él puede venir, dice. Ele pode vir, diz o irmão Brana, Y atacarte ahí en tu asiento. e atacar-te aí mesmo no teu assento. El propio hermano Branham dice, él puede venir y atacarme en el O púlpito. irmão Brana diz que ele pode vir e atacar no púlpito. Y él lo hace. E ele o faz. Y él aprovechará cada oportunidad. E ele aproveitará Y cada ustedes saben, el oportunidade. profeta habla de una hermana. E vocês sabem, o profeta fala de uma irmã. Él estaba terminando una reunión. Ele estava terminando uma reunião. Y había una hermana. E havia uma irmã. Y el hermano Branham comenzó a orar por ella. E o irmão Brana começou a orar por ela. Y luego él continúa orando. E logo ele continua orando. Pero más adelante, al finalcito del mensaje, Mas mais adiante, no finalzinho da él dice, mensagem, la hermana ha regresado. ele Él dice, la hermana ha regresado. disse, a irmã tem voltado. Y él cuenta lo que sucedió. E ele conta o que aconteceu. Dice, esa hermana estaba aquí en el culto. Essa irmã estava aqui no Y culto. Satanás la sacó del culto. E Satanás a tirou do culto. Hermanos, si pudo sacarla de un culto del profeta, Irmãos, e se pode tirar ela de um culto do profeta, ¿no la podrá sacar de un culto nuestro? não pode ele tirar nós de um culto nosso? Pero el profeta oró por ella. Mas o profeta Dice, orou por ela. Satanás la sacó fuera, se la llevó. E disse, Satanás tirou ela fora. Pero a levou. través de la oración, Mas através da el oração, Espíritu Santo fue a o ella Espírito Santo foi a ela y la trajo e nuevamente. trouxe ela de volta. Y la trajo E nuevamente. trouxe ela de volta. Entonces ahora mismo nosotros aquí Então agora mesmo nós aqui estamos en una gran batalla. estamos numa grande Así batalha. como Jacob luchó por su bendición. Assim como Jacó lutou tú pela tienes que sua luchar por bênção, tu bendición você aqui. tem que lutar pela sua bênção aqui. Quién sabe, hay Quem preocupaciones. sabe há
preocupações. ¿Quién sabe tú estás resolviendo problemas de tu trabajo mañana? Quem sabe você está resolvendo problemas do teu trabalho Y te amanhã. estás perdiendo el culto, mi hermano. Tu está perdendo o culto, irmão. Deja esos problemas para resolverlo Deixa mañana. o teu problema para amanhã. Y vamos a resolver E nuestros vamos problemas resolver ahora. nosso problema agora. Y vamos a resolver nuestros problemas Vamos con el resolver o diablo nosso ahora. problema com o dia de hoje. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Gloria a Dios. Glória a Deus. En el mensaje El sello de la Pascua, Na mensagem, o selo da Páscoa, allí por el párrafo 23, por volta do parágrafo el 23, profeta dice, me pregunto qué es lo que está sucediendo o hoy. profeta diz: eu me pergunto o que está acontecendo hoje. ¿Estamos realmente conduciendo a la gente a Dios Estamos realmente conduzindo as pessoas a Deus? o solo la estamos llevando a la Ou iglesia? estamos somente levando elas à Nosotros igreja? debemos llevarla a Cristo. Nós devemos levá-las a Cristo. Oh, no estamos aquí para predicarnos a nosotros mismos. Nós estamos aqui para pregar para nós mesmos. ¿Quiénes somos nosotros, Quem hermanos? somos nós, irmãos? Miren, si hay un talento, si hay un don, Olha, vejam se há um dom, um talento. si hay un ministerio, Si hay un ministerio, eso no es el hombre. Isso não é o homem. Eso es Dios en el Isso hombre. é Deus no homem. ¿Ven? Entonces, nosotros debemos llevarlos a Cristo, Vejam, então nós temos que levá-las a Cristo. donde está este poder vivificador. Então esse é o poder, até obterem o poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia. É bom ir à igreja. Ciertamente. Certamente. Si es hasta allí donde llegamos, Se é até ali onde chegamos, eso no es suficiente. isso não é suficiente. Cuando usted asiste a la iglesia, Quando vocês assistem à Eso igreja, está bien, isso está muito pero bem. prosiga hasta Mas Cristo, prossiga até Cristo. aparte de ir a la iglesia. Isso está além da igreja. Porque nosotros debemos recibir. Porque nós devemos receber. Porque nosotros debemos Porque recibir. nós devemos receber. Y yo quiero plantear esto como una E obligación. eu quero colocar isso como uma obrigação. Quiero colocar esto como una Eu obligación. quero colocar isso como uma obrigação. Nosotros debemos recibir Nós devemos receber este poder esse vivificador. poder vivificador. Si esperamos estar en esa gran Se resurrección. esperamos estar nessa grande ressurreição. Porque eso es lo único que nos levantará de los muertos. Porque isso é a única coisa que nos levantará dos mortos. Porque si este espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, Se esse Espírito que levantou a Jesus dos mortos mora em vós, vivificará vivificará también, También. hará vivir, para viver, traerá a vida sus cuerpos trará a mortales. vida vossos corpos mortais. ¿Qué promesa nosotros Que tenemos? promessa temos, irmãos? Entonces, Então, el profeta nos dice en este mensaje o profeta nos diz nessa que mensagem Jesús siendo la palabra, que Jesus, sendo a palavra, él aún siendo la palabra, ele ainda sendo a palavra, habiendo nacido de una virgen, havia nascido de uma virgem, habiendo sido creado en el vientre de María, havendo sido criado no ventre de Maria, tanto el esperma como el óvulo, tanto o esperma como o óvulo, creación de Dios. criação de Deus. Él nació un ser santo. Ele ainda um ser Y santo. siendo la palabra, E sendo a palavra, dice el profeta que él no podía hacerlo solo. disse o profeta que ele não podia fazer Él no podía sozinho. hacerlo solo. Ele não podia fazer Él sozinho. necesitaba del Espíritu Ele Santo necessitava do Espírito para Santo vivificarle las promesas. para vivificar a promessa. Amén. Él necesitaba del Espíritu Santo. Ele necessitava do Espírito Entonces yo les Santo. pregunto, hermanos, Então agora eu lhes pergunto, si irmãos, Jesús siendo la se palabra, Jesus sendo a palavra, si Jesús siendo la se plenitud Jesus de la sendo a palabra, plenitude da palavra, porque él no era apenas un profeta, porque não era apenas um él profeta, era el Dios de los era profetas. Deus dos profetas. Cuando ellos dijeron así, Quando eles disseram assim, uno dice que tú eres Elías, uns dizem que tu és Elias, otro dice que tú eres outros Jeremías, dizem que tu és Jeremias, porque Jesús mostraba en sí mismo porque Jesus mostrava a si mesmo, características de estos profetas. mostrava em si mesmo características Entonces de de aquí profeta. usted lo miraba llorando É assim que você olhava ele en la chorando tumba de Lázaro na tumba de y Lázaro decía es Jeremías. e diziam, é Jeremias. O lo veía en el monte Outros vinham ele diciendo no Jerusalén, monte Jerusalén. e En el monte diciendo Jerusalén, Jerusalén. outros vinham ele no monte dizendo Jerusalém, Jerusalém. ¿Cuántas veces quise juntarte? Quantas vezes eu quis Cierto, ajuntar-te? hermano. Oh, Jeremías. É Jeremias. Cuando lo veía por allá dando vuelta a la mesa de los cambistas, Quando vinham decía, por ali oh, qué dando carácter. volta na mesa dos camistas, debe ser Elías que caráter, deve ser Elias o alguno de los profetas. ou algum dos El hermano profetas. Branham dice, ellos tenían el 50% de la verdad. O irmão Branham diz, eles tinham 50% Porque da Jesús era verdade. cada uno de esos Porque profetas. Jesus era cada um desses Pero él no era profetas. apenas un profeta. Mas ele não era apenas Él um era el profeta. Dios de los profetas. Ele era o Deus dos profetas. Él era la plenitud de la palabra. era a plenitude da los palavra. profetas fueron parte de la Os palabra. profetas foram parte da Y el palavra. hermano Branham muestra eso de una E o manera irmão maravillosa. Branham mostra isso de uma maneira maravilhosa. En el mensaje obra maestra. Na mensagem obra-prima. Cómo Dios colocó los
fundamentos. como Deus colocou os fundamentos. Y después empezó a labrar la palabra. Depois começou a falar a a través palavra de los profetas. através dos Los profetas Os profetas eran parte de la eram palabra. parte da palavra. Ellos eran la forma de la Isso era palabra. a forma da Hasta palavra. que la cabeza vino. Até que a cabeça y la veio, palabra e a- obtuvo vida. E a La palabra fue obteve viva. vida. E a palavra é viva. Amén. Aleluya. Entonces vean. Então vejam, Si Jesús necesitó el Espíritu Santo, se Jesus precisou do Espírito Santo, ¿cuánto más nosotros? quanto mais nós. Es una necesidad urgente. É uma necessidade urgente. El profeta dijo es obligatorio, es apremiante. O profeta disse é obrigatório. Que recibamos é el Espíritu necessário Santo. Que recebamos Es o Espírito obligatorio. Santo. É obrigatório. Pero no se preocupe, Mas não se preocupem, porque todo lo obligatorio como que nos pone tenso, ¿verdad? porque não é obrigatório Como que nos aflige. como que nos aflige. Não é obrigatório que nos aflige. Es como que nos aflige. É, Aquello que es obligación. aquilo que é obrigação é como se nos afligisse. Pero ese que habló esa palabra, Mas esse que falou essa palavra, dice el hermano Branham, disse o irmão Branham, él está más deseoso de darle el ele Espíritu está mais Santo desejoso de te dar o Espírito Santo de lo que usted está de recibirlo. do que você está de recebê-lo. Él tiene más deseo de Ele tem dártelo mais desejo de de dar-te lo que hoje tú tienes de recibirlo. do que tu tem de recebê-lo. Tenemos que ser en esta mañana, hermanos. Temos esse desejo. Tenemos que ser en esta mañana Temos que como aquel hombre que fue al maizal fazer nessa manhã como aquele homem, y dijo así, que fue a la plantación de maíz, de milho. aquela plantação de milho. Y dijo así, Señor, Y él si dice tú no me así, das el Espíritu Santo, Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, encontrarán mis huesos aquí. o Senhor encontrará meus ossos aqui. ¿Está dispuesto usted? Está disposto El você? hermano Branham dice, hasta Hermano que no Branham tengamos diz, el mismo tipo de sed A- que tenía David, Até que não tenhamos o mesmo tipo de sede que tinha Davi, eso no funcionará. isso não funcionará. Tenemos que tener verdaderamente sed. Temos que ter Usted no verdadeiramente puede sede. llegar aquí todo flojo Não adianta chegar aqui todo y decir, frouxo. Señor, dame el Espíritu. Senhor, dá-me o Espírito. No, hermano, Não, tiene que irmão. ser como entre la vida y la muerte. Tiene que ser Tiene como entre a tiene vida que y a ser como la morte. sed del siervo. Tem- El siervo sabe que si no encuentra agua se muere. Aquele servo sabe que se ele não encontrar água, ele morre. Esa debe ser nuestra sed. Assim temos que ser. Entonces, ¿qué dice el profeta que es el Espíritu Santo para nosotros? Então, o que diz o profeta que é o Espírito Santo para nós? El Espíritu Santo es una promesa, O Espírito Santo é uma promessa, es una señal, é sinal, es un sello, é selo, es el consolador, é o consolador, es el descanso, ele é o descanso, es nuestra fe, ele é a nossa es fé, poder dado de arriba. é o poder dado de cima. El profeta dice que el plan de Dios para la iglesia O profeta diz que o plano de Deus para a es igreja el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Dios no tiene otro plan. Deus não tem outro plano. El Espíritu Santo es la vida de la O palabra. Espírito Santo é a vida da palavra. Entonces vean Então vejam que es el Espíritu Santo que esse Espírito Santo, 61. Dice así, no 61, diz ¿qué es el assim: Espíritu Santo? o que é o Espírito Santo? Es un abogado. É um advogado. ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace? O que faz um advogado? El abogado aboga. O advogado advoga. Tiene misericordia. Ele tem misericórdia. Se pone en tu lugar. Ele se põe no teu lugar. Se pone en tu lugar. Ele se põe no teu lugar. Él siempre lo hizo. Ele sempre o fez isso. Él fue contado entre los Ele pecadores. foi contado entre os pecadores. Cuando los pecadores hicieron fila. Quando os pecadores Cuando los pecadores hicieron fila para ser contados. Quando os pecadores fizeram fila para serem Yo contados, estaba en esa fila. ele estava nessa Pero fila. ¿saben qué sucedió, hermanos? Eu estava nessa fila, Él mas me sabe o que? sacó de esa fila. Ele me tirou dessa fila Y se puso él. e ele pôs Y él ele fue mesmo. contado con los Ele pecadores. foi contado com os Él pecadores. fue contado con los Ele pecadores. foi contado com os pecadores. Aleluia. Aleluia. Oh, eso es muy bueno. Oh, isso é muito bom. Sí, Sim, eso es muy bueno. isso é muito bom. Porque yo puedo decir en esta mañana Porque eu posso dizer nessa manhã que cuando los pecadores fueron que contados, quando os pecadores foram contados, yo no hacía parte de ese número. eu não fazia parte desse Tú no número. estabas allí. E Cuando tu los estavas pecadores ali. fueron contados. Tu não estavas ali quando os pecadores foram contados. Gloria a Dios. Aleluya. El abogado aboga. O advogado advoga.
Tiene misericordia. Ele tem misericórdia. Cierta vez prediqué un mensaje así. Certa vez eu preguei uma mensagem assim: Dios te entiende. Deus te entende. No tengas temor con Dios. Não tenha medo de Deus. No Não, importa tu debilidad. não importa a tua debilidade. Pero son tan vergonzosas. Pero son tan vergonzosas. Elas são tão vergonhosas. No importa. Não importa. Él te entiende. Ele te entende. Por eso Él tomó un cuerpo de carne. Por isso ele tomou um corpo de carne. Para padecer lo que tú padeces. Para padecer o que tu padeces. En esta mañana tú no puedes decir, E nessa manhã tu não podes dizer: yo estoy pasando por algo. eu estou passando por O yo alguma tengo un coisa. dolor. E- O alguna cosa Uma dor, alguma coisa. por la cual Jesús no haya pasado. Não há nada que Jesus já não tenha passado. Él llevó nuestras enfermedades. Ele levou as nossas enfermidades. Todas. Todas. Él probó de carne. Ele provou em carne. Para poder compadecerse de nosotros. E para que pudesse se compadecer de nós. Para poder entenderte cuando tienes hambre. Para poder entender-te quando você tem El fome. hermano Branham dice que él fue tentado con mujeres. O irmão Branham disse que ele foi tentado com mulheres. Es fuerte, pero lo dijo mi profeta. Ele disse, o meu Isso é profeta forte, disse. isso é forte. Isso é forte, mas disse o meu profeta. Que él fue tentado con mujeres. Que ele foi tentado com mulheres. Entonces él te entiende. Então ele te entende. Tú puedes venir con toda libertad al trono de gracia. Então você pode vir com toda a E liberdade ao encontrarás trono um da Deus que te graça. entende. E encontrará eles porque ele te entende. Entonces no tenga temor en esta mañana. Então não tenha temor nessa manhã. Porque el diablo quitará su mano sucia de ti. Porque o diabo tirará as Porque tú suas mãos tienes toda sujas la de ti. libertad E de venir delante de ese Dios que te você entiende. alcançará a liberdade. Pode vir diante desse Deus que te entende. Se pone en tu lugar. Ele se põe em teu lugar. Hace cosas que tú no puedes Ele hacer. faz coisas que você não pode fazer. Hace cosas que tú no puedes Ele faz hacer. coisas que você não pode fazer. Pero pastor, yo no puedo vencer esto. Mas, pastor, eu não posso fazer Yo isso. no puedo librarme de esto. Eu não posso me livrar disso. No te preocupes. Não te preocupes. Hay alguien que sí puede hacerlo. Alguém que pode Hay alguien que fazê-lo. lo hace por ti. E ele vai fazer por ti. Basta rendirte delante de su Basta presencia. te render na sua presença. Aleluya. Aleluia. Hace cosas que tú no puedes hacer. Ele faz coisas que tu não podes fazer. Por eso coloque todo en las manos del Señor. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Lo imposible se desvanece, dice el hermano O Branham. impossível se desvanece, diz o irmão Cuando Branham. Dios es tomado en su Quando palabra. Deus é tomado em sua Porque palavra. Dios está obligado a su palabra. Porque Deus está Dios obrigado tiene com a sua compromiso palavra. con su palabra. Ele tem compromisso Y com a donde sua le encuentra palavra. un creyente que lo toma en su E quando ele vê palabra, crente que toma ele em él sua tiene que palavra, cumplirla. ele tem que Él tiene que cumpri-la. hacerlo. Ele tem que fazê-lo. Hace cosas que tú no puedes Ele hacer. faz coisas que tu não podes fazer. Él es la vida. Ele é a vida. Es tu Ele é a tua resurrección. ressurreição. El Espíritu Santo es tu resurrección. Espíritu Santo é a tua El Espíritu ressurreição. Santo es mi O resurrección. Espírito Santo é a minha ressurreição. Tú te transformas en inmortal. Ele tudo se Te transformas ele en te inmortal. transforma em um ser imortal. La muerte ya no tiene poder sobre A morte ti. já não tem poder sobre ti. Y si la muerte viene, Quando a morte vem, Pablo miró a la guillotina Paulo olhou a guilhotina y miró a la muerte e olhou para a morte y dijo, oh muerte, e ele disse: "Ô morte, ¿dónde está tu aguijón? aonde está o teu aguilhão? Si solamente es un carruaje Se somente ela é, Se tu és uma solamente és um carruagem, carruagem se somente tu que és me uma lleva a la carruagem sexta dimensión, para me levar à sexta dimensão." es tu resurrección. É a tua ressurreição. Es la garantía de tu Ele é a resurrección. garantia da tua ressurreição. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Aonde está a sepultura, a tua vitória? Si un día nos levantaremos. Si un día nos levantaremos. Sim, um dia nos levantaremos. En Cristo el misterio de Dios revelado. Allá por el Na final. mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, El profeta dice así, o profeta diz assim: que nosotros somos la victoria de Dios. que nós somos a vitória de Deus. Nosotros somos la victoria. Nós somos a vitória. ¿Saben? Cuando un pecador se arrepiente, Sabem, quando um pecador se ese arrepende, pecador es la victoria del esse Calvario. pecador é a vitória do Cuando tú Calvário. eres sanado es la victoria de Dios. Quando ele é sarado, é a vitória de Deus. Nosotros manifestamos en nosotros mismos Nós manifestamos em nós la mesmos victoria de a Dios. vitória de Deus. Porque somos la Porque victoria de somos Dios. a vitória de Deus. No piensen que cada amén,
Não pensem que cada amém, que cada aleluya, que cada aleluia, que cada levantar de mano que cada levantar de mão no le duele al diablo. não dói pro diabo. Es una bofetada. Isso é uma Cuando usted bofetada. dice amén a la palabra. Quando você diz amém à palavra, Aleluya. aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Oh, hermanos, Oh, irmãos, definitivamente es muy bueno predicar aquí. definitivamente é muito bom pregar aqui. Ustedes son un pueblo que predican juntos. Vocês são um povo que pregam junto. Ustedes me están ayudando Vocês inmensamente. estão me ajudando imensamente. Y que Dios le bendiga por eso. E que Deus vos abençoe por isso. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es todo lo que Dios tiene para ti. O Espírito Santo é tudo que Deus tem para ti. Él es el plan de Dios Ele é o plano de Deus para nosotros. para nós. El mensaje donde pienso que falló Pentecostés. Na mensagem aonde é o que eu penso que os pentecostais falharam, El profeta dice que el Espíritu Santo es nuestra fe. o profeta disse que o Espírito Santo é nossa fé. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, E quando o Espírito Santo vem a nós, ya no somos nosotros creyendo. já não somos nós crendo, Es Él creyendo a través de é Ele nosotros. crendo através de nós. Y eso no puede fallar, hermano. E isso não pode falhar, irmãos. Porque el primero que creyó su palabra, Porque o primeiro que creu na sua própria foi o próprio palavra Deus. foi o próprio Deus. Él dijo sea la luz. Ele disse, haja luz. Y tuvo que creer que la E luz ele sería. teve que crer que a luz haveria. ¿Sabe? Hermano Branham dice que Jesús murió en la cruz. O irmão Branham disse que Jesus morreu na cruz, Creyendo en la palabra. crendo na palavra. Creyendo en la palabra. Creyendo na palavra. Él había testificado de la palabra. Ele havia testificado da Y dijo palavra. derribad este templo. Eles E vão podem derrubar esse templo Y en 3 días lo e levantaré. em 3 dias o Y así él levantarei. murió. E assim ele Creyendo morreu, en esa palabra. crendo nessa palavra. Gloria a Dios. Glória a Deus. Entonces vean, el Espíritu Santo es todo. Então vejam, o Espírito Santo é tudo. Pero nosotros hemos llegado a un punto, ¿saben? Mas nós temos chegado num ponto, sabem? Que nos hemos transformado repetidores de esa célebre frase. Que temos nos tornado repetidores dessa célebre frase. La palabra. La palavra. La palabra. A palavra. La palabra. A palavra. Tiene que ser la palabra. Tem que ser a palavra. Y eso es parte de la verdad. Isso é parte da verdade. Eso solamente es parte de la Isso é verdad. somente parte da verdade. Porque Jesús era la palabra. Porque Jesus era a palavra. Pero él necesitaba del Espíritu Mas sobre ele la necessitava palabra do Espírito Santo para vivificarle la para promesa. vivificar a promessa. O Espírito Santo e a palavra para vivificar a promessa. En Ya ha salido el sol, Na mensagem ao sair do sol, ao nascer do sol, déjenme ver aquí, hermanos, el 2:41. deixa eu ver aqui, irmãos. Escuchen, Escutem, Jesús era la palabra. Jesus era a palavra. Dice, el Espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. E diz, o Espírito havia deixado ali no jardim do Getsemane. Él tenía que morir como hombre. Ele tinha que morrer como um homem. Ahora escuchen bien, Agora escutem bem. cuando el Espíritu lo dejó, Quando o Espírito deixou ele, Jesús era la palabra. Jesus era a palavra. ¿Cuántos creen que Jesús era la palabra? Quantos creem que Jesus era a Sí. palavra? 100% la palabra, 100% a la palavra, plenitud de la palabra, a plenitude da Él palavra, era el cuerpo palabra, Ele era o corpo palavra, y deidad habitaba en él, dice el hermano Branham. Y deidad E habitaba a en él. deidade habitava nele, disse o irmão Entonces Branham. vean, el Espíritu veja, Santo lo había dejado en el huerto de O Getsemaní. Espírito Santo o havia deixado no jardim Él de tenía que morir Getsemane. como un hombre. Ele teria que morrer Entonces como um vean, homem. Então, cuando el vejam, Espíritu Santo lo dejó, quando o Espírito Santo o deixou, la palabra ahora era mortal. a palavra agora era Él mortal. seguía siendo la palabra, Ele seguia sendo a pero ahora palavra. la palabra podía morir. Mas agora a palavra La podia palabra morrer. podía ser matada. A palavra podia ¿Están ser entendiendo, morta. hermanos? Entendem, irmãos? Entonces esa es una parte. Então essa é uma Esa parte. es una parte. Essa é uma Y él parte. tuvo que enfrentar el Calvario como Ele hombre. teve que enfrentar o Calvário como um homem. Ustedes saben, Vocês sabem, Dios no puede morir, Deus não pode morrer. pero el hombre sí podía Mas morir. o homem sim Y podia él tuvo que morrer. enfrentarla como hombre. E ele teve que Él enfrentar subió a al morte como Calvario um como homem. mortal. Ele subiu ao El Calvário hermano como Branham mortal. dice que Jesús allí en la cruz. E o irmão Branham diz que o Jesus ali na cruz, Esto es maravilloso. isso é maravilhoso. Yo ya tengo ganas de decir amén antes de decirlo. Eu já tenho vontade de, antes de dizer, Él sufrió tanto. e
Ele sofreu tanto. Ustedes saben los látigos romanos con plomo en la punta, ¿cierto? Você sabe aqueles chicotes romanos com Fue masacrado. aquelas pontas. Ele foi Isaías massacrado. dice que fue molido. Isaías diz que Fue ele foi molido. moído. Ele foi moído. Piensen en esa palabra. Pense Jesús nessa fue palavra. molido por Jesus foi nuestros moído pecados. completamente pelos pecados. Y entonces el profeta dice, Então o profeta diz: Jesús colgado en la cruz. Jesus Colgado en la cruz. Pendurado en la cruz. pendurado na cruz. Él ni siquiera se parecía a un ser humano. Ele nem sequer se parecia um ser humano. Yo decía para mi iglesia E eu dizia para a minha igreja que cuando yo era chico, que quando eu era pequenininho, no tanto, não tanto, 12 años, 12 anos, yo no era peleador, eu não era um lutador. pero vino un muchachito Mas veio a bofetearme um outro guri ali me bufetear y yo le estaba ganando, aleluya. e eu estava Y lo ganhando. tenía apretado en el suelo. E eu Apretado en el suelo. eu estava apertado contra o chão Y en eso él me suelta e nisso ele me solta un puñetazo um soco y me da en el ojo. e me dá esse soco no olho Y mi ojo quedó así. e o meu olho ficou assim. Terminó la pelea. Terminou a briga Apenas con un pequeño golpe. apenas com um pequeno golpe. Jesús fue masacrado. Jesus foi massacrado. Él estaba rasgado, Ele estava todo rasgado, desfigurado. desfigurado. Y el profeta dice que era una masa de carne colgada en O la cruz. profeta disse que era uma massa de carne pendurada na Que cruz, ni se parecía a un ser humano. que sequer parecia um ser humano. Isaías dice eso. Isaías disse isso. Permítame buscar allí o si los hermanos me ayudan. Permitam aqui, irmão, se os irmãos me ajudam. Isaías 52. Isaías 52, Dice así, 52:14. 52:14. 52:14 es lo que quiero ver. Miren eso, hermanos. Olhem isso, Dice, irmãos. ¿cómo se sembraron de ti muchos? Disse como pasmaram muitos à vista De tal ti. manera fue desfigurado de los hombres su parecer, De tal maneira seu parecer foi desfigurado diante dos homens. y su hermosura E a sua formosura más que la de los hijos de los hombres. mais do que todos os filhos dos homens. Entonces vean, él fue desfigurado. Então, vejam, ele foi Él desfigurado. era una masa de carne Ele era uma massa de carne colgada en la cruz. pendurada na cruz. ¿Y cómo aquel ladrón pudo ver un rey E como aquele ladrão pôde ver um rei en aquella masa de carne naquela colgada en la massa cruz de carne pendurada na cruz? y decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu E reino? dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Es que hay una ley, É que há uma lei. es que hay una ley É que há uma y no lei. la podemos E evitar. nós não podemos evitar. Esta palabra cruzó nuestro camino. Y esta palabra cruzó nuestro Essa camino. palavra cruzou o nosso Ni caminho. estábamos pensando en Nós eso, nem estávamos ni pensando estábamos nisso. buscando Nós não eso, estávamos buscando pero esta isso. palabra cruzó nuestro Mas camino. essa palavra cruzou Y había o una nosso ley caminho, e havia uma impulsionándonos, lei, impulsándonos. impulsionando-nos. Una ley de Uma vida. lei de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Y vean, E vejam, entonces el Espíritu lo había dejado en Getsemaní então o Espírito o havia deixado no Getsemane y la palabra fue maltratada. e a palavra foi maltratada. Ustedes saben, el profeta habla de la crucifixión de la palabra en este Vocês tiempo. sabem, o profeta fala sobre a crucificação da palavra nesse tempo. Entonces fue crucificada Então ela foi crucificada y la palabra e a palavra murió morreu en el Calvario. no Calvário. Fue descolgado de allí Ele foi tirado dali y la palabra estaba muerta. e a palavra estava morta. Morta. Fue llevada al sepulcro. Ele foi levado ao sepulcro. Estaba muerto. Estava morto. Y quiero decirles esto. E eu quero lhes dizer isso. Y continuaba siendo la E palabra. continuava sendo a palavra, Pero estaba muerta. mas estava morta. Con cariño lo digo. Com muito apreço vos digo, No es solamente la palabra. não é somente a palavra. La palabra. Pero el tercer día, Mas ao terceiro dia,
El mismo espíritu que lo dejó en O mesmo Getsemaní espírito que deixou ele no Getsemane, se abrió camino a la tumba ele encontrou com ele na tumba. y entró nuevamente en la entró palabra. nuevamente en la Y palabra. cuando el espíritu entró en la Quando o palabra, espírito entrou na la palavra, palabra se levantó. La palabra se levantó. La palabra estaba a viva. palavra estava viva. Aleluya. Aleluia. Bendito sea el nombre del Bendito seja o Señor. nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Bendito seja o Señor. nome do Senhor. Y la Biblia dice que la palabra es viva. A Bíblia diz que a La palavra palabra é es viva. viva. A palavra é viva. La palabra es A viva. palavra é viva. Y si nosotros decimos que la palabra es E viva, se nós dissemos que a palavra é viva, son estas dos cosas. só resta Son estas dos só cosas, resta duas la coisas. palabra y el espíritu. La palabra y La el palabra y espíritu. el espíritu. La palabra y Porque el el espíritu. espíritu vivifica la Porque palabra. o Espírito vivifica a palavra. Aleluya. Aleluia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Ustedes saben, la viuda tenía un poquito de aceite Vocês sabem, a viúva tinha pouquinho de azeite y un poquito de harina. e pouquinho de farinha. No importa si es poquito, Não importa se é pouquinho, pero era harina. mas é farinha. Era harina. Era farinha. Era Cristo. Era. No importa si es un poquito de aceite. Não, não importa se é pouquinho de Pero azeite, es aceite. mas é azeite. Es aceite. Es aceite. Es Espíritu É o Santo. Espírito Santo. Y mientras lo tenía allí separados, Enquanto ela tinha eles separados, estaba esperando la muerte. estava esperando a morte. Pero llegó Elías. Mas quando chegou Elias, Quando llegó y Elías, visitó aquella casa. visitou Y le dice, aquela hazme casa, para mí primero. e disse, faça para Ahora mim él tenía primeiro. una palabra. Agora ele tinha Ella palavra, tenía una palabra. ela tinha uma palavra. Ella ya había mezclado aceite con harina. Ela tinha misturado o azeite Pero com a ahora era farinha. diferente. Mas agora era diferente. Tenía una así, dice el Señor. Y Era eso assim, trajo diz o multiplicación. Senhor. Isso trouxe Eso trajo multiplicação. Isso multiplicación. trouxe multiplicação. Sabem? Me estoy acordando de un corito que lo Eu cantan aquí o lo estou me cantaron, lembrando de um corinho que cantam aqui, que dice estoy loco. que diz assim, estou louco. ¿Se acuerdan? Vocês se recordam? Un poquito. Um pouquinho, irmão. Vamos dizer que estamos loucos. Estoy loco, estoy loco, estoy loco por Jesús. Yo sé que vendrá y a mí me llevará con mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Aleluya. Ven, Vejam, la viuda estaba tan loca como Elías. a viúva estava tão louca como Elias. Tenía el mismo calibre. Eles tinham o mesmo calibre. La hermana Hattie Wright A irmã Hattie, estaba tan loca como William ela Branham. estava tão louca como o William El Branham. hermano Branham le dijo así. O irmão Branham disse a ela assim, Y yo hablé la palabra. eu falei a palavra. Y apareció una ardilla. E apareceu os Los esquilos. muchachos se reían. E os moços riam dela. El mundo se puede O reír. mundo pode se rir. Los incrédulos se pueden reír. Os sistemas podem se Pero rir. Hattie Wright estaba escuchando. Mas ela estava Y como escutando. estaba tan loca como el E ela, profeta, como estava tão louca como o dijo, profeta, todo eso es la ela verdad. disse, tudo isso é a Todo verdade. isso é a Tudo verdade. isso é a verdade. Aleluya. Aleluia. Y cuando tú dices, E quando tu dizes, todo eso es la verdad. tudo isso é a verdade. Todo eso es la verdad. Tudo isso é a verdade. Quiere decir que tú estás caminando hacia ese gran Quer poder. dizer que você está caminhando até esse grande Para poder. cuando tú hables y suceda. Para que Bendito sea el nombre del Señor. Que estamos caminando hacia ese gran poder. Cuando hablaremos y sucederá. quando nós falaremos, isso sucederá. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluia. Gloria a Dios. Entonces vean, mis hermanos. Então vejam, meus irmãos. El profeta nos dice, vamos a cortar camino. O profeta nos diz, vamos cortar caminho. Eso fui yo que dije. Sim, sim.
Amén. Ele vai cortar caminho. Amén. Quedó claro, ¿verdad? Ahora noten, Agora notem, esas son las arras o el potencial. essas são, O penhor. esse é o penhor em potencial. El poder vivificador O poder vivificador de su resurrección da sua ressurreição cuando usted recibe el Espíritu quando Santo. você recebe o Espírito Santo. Ese es el poder que te resucitará. Esse é o poder que te ressuscitará. El mismo poder al cual Rebeca le dio de beber. O mesmo poder Al cual Rebeca le dio de beber. ao qual Rebeca deu a ele de beber. Ese mismo poder Esse é o mesmo poder la condujo a los brazos de que Isaac. conduziu ela aos braços de Isaac. Entonces vean, Então vejam, el poder vivificador de su resurrección, o poder vivificador da sua cuando ressurreição, usted recibe el quando Espíritu você Santo, recebe o Espírito Santo, eso está morando en usted. isso está morando em você. El potencial de ello. É o potencial dele. Es un potencial. É um potencial. Lo vamos a ver más adelante. E nós vamos saber mais adiante. Ese potencial está regido por una ley. Esse potencial está regido por uma lei. Por una lei de la palabra. Por uma lei da palavra. Noten, Notem, usted está ahora en vías de desarrollo vocês agora está em via de desabrochar hacia la resurrección plena. até a ressurreição plena. Amén. Sigue diciendo el profeta aquí. Segue dizendo o profeta aqui. Ahora ellos llegaron hasta el día de Pentecostés Agora eles chegaram até o dia do para Pentecostes recibir su abstracto. para receber o seu abstrato. ¿Saben ustedes lo que es un abstracto? Sabe você o que é um abstrato? Es cuando un documento es legalizado. É quando um documento é legalizado. Es cuando un documento es legalizado. E quando um documento é legalizado. En Ya ha salido el sol, el profeta dice así. Na mensagem ao nascer do sol, o profeta diz assim: Pero cuando yo creí, mas quando En eu eso- criei nisso, yo recibí el documento. eu recebi o documento. La palabra, ¿cierto? A palavra, certo? Cuando tú creíste en eso, Quando tu crestes tú nisso, recibiste el documento. tu recebeste o documento. Ahora tú tienes el documento. Agora tu tens esse Ahora tú documento. puedes testificar para otro de las Agora tu promesas. podes testificar para Tú outro. las tienes allí escritas. Tu tem ela aí escrita. Tú la puedes citar. Tu pode citar ela. Pero es nada más que el documento. Mas não é nada mais do que um documento. Es nada más que el documento. Não é nada mais do que um documento. Pero cuando yo creí en eso, Mas quando eu criei nisso, yo recibí el documento. eu recebi o documento. Mas cuando vino el Espíritu Mas Santo, quando veio o Espírito Santo, ese fue el abstracto. esse foi o abstrato. Que todo lo que estaba en mi contra, O abstrato de que tudo que estava na minha ya fuese conta algo que hizo mi mamá já foi algo que fez a minha mãe. o mi papá. Não foi algo O que que fez a hubiera minha hecho mãe, o mi meu abuelita. pai, ou que tenha feito a minha avó. Pero cuando haya venido el abstracto, Mas quando veio, até que veio esse abstrato, eso lo omitió todo. isso omitiu tudo. Y el abstracto E esse es la e o legalización del abstrato documento. é a legalização do documento. El documento sin el abstracto O documento sem o abstrato no tiene valor. não tem valor. Pero cuando recibe la Mas legalización, quando recebe a legalização, entonces ahora el abstracto es efectivo. então agora o Ahora abstrato é el efetivo. documento es O efectivo. documento é efetivo. Ahora tú puedes ir y reclamar tu propiedad. Agora tu podes dizer e ¿Lo están reclamar a tua entendiendo, hermano? propriedade. Ahora Estão quiere entendendo, decir que tú irmãos? eres poseedor de todas las Agora cosas. você pode dizer que é possuidor de todas Ahora as quiere coisas. decir que tú puedes ser sanado. Agora quer dizer que Ahora você quiere pode decir ser que tú puedes ser libertado. sarado. Ahora quer quiere decir dizer que tú que puedes você ser un pode ser vencedor. libertado, vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, mis hermanos. Vamos a aproximarnos ya al final. Vamos nos aproximando do final. En el mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? Na mensagem Por que a Pequena Belém? Párrafo 57 al No parágrafo 59. 57 ao 59. Vamos aquí. Vamos aqui. ¿Ustedes lo creen? Vocês creem? Yo también. Eu também. Aleluya. Saben, yo recibí este mensaje con 16 años. Eu recebi essa mensagem com 16 anos. Yo ya predicaba a los 12, Eu já pregava aos 12. pero a los 16 este mensaje cruzó mi camino. Mas aos 16 essa mensagem cruzou o meu caminho. Y me decían, no, Carlito, E me diziam: não, Carlito, tú serás el pastor más joven del Uruguay. tu serias o pastor mais jovem do lugar. Pero esto me enamoró. Mas isso me enamorou. Y allá me fui. E ali me fui. Y yo recuerdo, hermano, los primeros tiempos. E eu me lembro, irmãos, os primeiros tempos.
Pudiera haber alguien frío aquí en esta mañana. yo no Poderia lo sé. ver alguém frio aqui nessa manhã, Pero no siempre fue así. mas nem sempre foi assim. Hubo un tiempo cuando tú te gozabas con la palabra. Houve um tempo em que tu gostavas mais da palavra, Hubo un tiempo que tú leías y te alegrabas. que tu lia ela e se alegrava. Dios puede renovar esa experiencia. Deus pode renovar essa experiência em ti. Yo me leía 3 y 4 mensajes por día. Eu lia 3 a 4 mensagens por dia. Era hambre. Era fome. Y yo me acuerdo que yo trabajaba en un lugar. E eu me lembro que eu estava ali abaixado num lugar. Trabajando en un Eu lugar. estava trabalhando num lugar. Y yo atendía a la gente que llegaba y el E eu, teléfono. e eu atendia as pessoas que chegavam e o telefone. Yo tenía 16 telefone- años. Yo tenía 16 E años. eu tinha 16 anos. No hace tanto. Não faz tanto. Y hermanos, E irmãos, y yo estaba leyendo. e eu estava lendo. Y habían cosas E haviam que me coisas hacían saltar, que me que faziam, me hacían pular. que me faziam Y pular. yo salía E eu saía y estaba solo. e eu estava sozinho. Solo leyendo aquello. Só lendo aquilo. Aquello se hacía vida para Aquilo mí. Y yo me gozaba. aquilo Y fazia hacía vida así. para mim. Y si alguien entraba al local en ese momento, E alguém, se alguém entrava ali naquele momento, diría, este hombre está loco. eles diziam: esse homem tá louco. Da ganas de cantar de nuevo. Me dá vontade de cantar de novo. Pero vean, vamos aquí. Mas veja, vamos aqui. El profeta dice así: O profeta disse assim: observen eso espiritual. observem, isso é espiritual. El Espíritu Santo hoy guiando esas cosas. O Espírito Santo hoje guiando essas No coisas. importa lo que el mundo diga con todo su oropel. Não importa o que o mundo diga com todo o seu. Observen al Espíritu Santo en la palabra. Observem o Espírito Santo na palavra. De allí es de donde proviene. É dali da onde provém. Que de cuando Job murió y especificó su lugar de sepultura. Quando Jó morreu e especificou o seu lugar de sepultura, Luego vino Abraham. logo veio Abraão. Abraham compró la parcela de tierra para sepultar a su esposa. Abraão comprou uma parte de uma terra para sepultar a sua esposa. Y Abraham cuando murió E Abraão, quando morreu, quiso ser sepultado ele quis ser sepultado con Sara com Sara, en ese mismo lugar. no mesmo lugar. Abraham con la revelación de la resurrección. Abraão com a revelação da ressurreição. Ustedes saben, hubo otro que tuvo la revelación de la Você resurrección. sabe, teve outro que teve a revelação da ressurreição. Y ese fue Job, E esse foi Jó, ¿cierto? certo? Oh, hermano, lo vamos a ver ahora. Oh, irmãos, vamos saber isso agora. Y Abraham cuando murió quiso ser sepultado con Sara. E Abraão, quando morreu, quis ser sepultado com Sara. Abraham engendró a Isaac. Abraão Gerou. chamou Gerou. Isaac. Isaac cuando murió Abraão gerou Isaac. Isaac, quando morreu, quiso ser sepultado con Abraham. ele quis ser sepultado com Abraão. Isaac engendró a Jacob. E Isaac gerou a Jacó. Jacob murió E Jacó morreu. allá lejos en Egipto. E lá longe no Egito. Pero hizo que José, su hijo profeta, Mas disse ao seu filho, profeta, que le jurara que jurasse a con ele su mano sobre su com as cadera, suas mãos sobre a sua coxa, aquella cadera que cojeaba, aquela cadeira, aquela que él no lo coxa, sepultaría allí en Egipto. que ele não sepultaria ele ali no Egito. ¿Por qué? Por quê? Dijo, Disse: llévame a la tierra leva-me à terra y que allí sea e que sepultado. ali eu seja sepultado. Nuestro asunto es tierra de resurrección. Nosso assunto aqui é terra de ressurreição. ¿Por qué estos hombres querían ser sepultados allá? Por que esses homens queriam ser sepultados lá? Porque ellos tenían derecho. Porque eles tinham direito. Si Abraham no hubiera comprado esa Se tierra, Abraão não tivesse comprado aquela su terra, descendencia no tendría a sua derecho. descendência não teria Su direito. descendencia no tendría A derecho. sua descendência não Por teria eso direito. Jacob dijo así. Por isso Jacob dijo así. Jacó disse assim: José, hijo mío, José, filho meu, no deje mis huesos não me aquí. deixa os ossos meus aqui. Llévalo a aquella tierra. Leva até aquela Porque terra. yo tengo derecho. Porque eu tenho Nuestro direito. padre compró esa Nosso tierra. pai comprou Y aquela ellos terra. sabían que la resurrección sucedería Eles allá. sabiam que a ressurreição sucederia lá. Dijo, llévame a la tierra Disse: leva-me à terra y que allí sea e que sepultado. ali eu seja sepultado. Y José, cuando él murió allí en Egipto, E José, quando morreu ali no Egito, mencionó la salida. mencionou a saída. Y de Israel saliendo según la profecía. E viu Israel saindo, segundo a profecia. Pero dijo, mas disse: Llévense mis huesos de esta tierra. levem meus ossos dessa ¿Por qué? terra. ¿Por qué? Por quê?
Ellos sabían que las primicias de la resurrección Eles sabiam que as primícias da ressurreição saldrían de esa tierra. sairiam dessa terra. Porque Job dijo, Porque Jó disse: yo sé que mi Redentor eu vive sei que o meu Redentor y en los vive. últimos días E se nos levantará últimos sobre el dias polvo. se levantará entre os mortos. Y aunque se deshiciera esta mi E piel, ainda que a minha pele se desfaça, en mi carne de ver a Dios. a minha carne verá Deus. Ellos sabían que las primicias de la Eles resurrección sabiam que as primícias da ressurreição saldrían de la tierra prometida, sairiam da terra prometida, no de Egipto. não do Egito. Ellos eran espirituales, Isso, eles eram espirituais. eran profetas. Eles eram Y profetas. cuando Jesús murió, E quando Jesus morreu, un Viernes Santo, naquela sexta santa, y se levantó en la mañana de Pascua, e se levantou na manhã da Páscoa, el siguiente domingo en la mañana, no seguinte domingo de manhã, la Biblia dice que a Bíblia disse que muchos de los santos que habían dormido en el polvo de la tierra se muitos dos levantaron santos que haviam dormido no pó da terra se levantaram y saliendo de los e sepulcros saindo do sepulcro entraron a la ciudad, entraram na cidade, entraron con él en gloria. entraram com ele em glória. ¿Por qué? Por quê? Eran esos profetas, Eles eram profetas. eran esos profetas Eles eram profetas que sabían exactamente que sabiam exatamente dónde ser sepultados, aonde seriam el sepultados. lugar y el tiempo, el lugar y el tiempo. O lugar e o templo aonde eles seriam sepultados. Fue escondido de los ojos de los sabios. Isso foi escondido aos olhos dos inteligentes. Pero ellos sabían. Mas eles sabiam. Ellos miraban el lado espiritual. Eles olhavam o lado espiritual. Ellos miraban el lado Eles olhavam espiritual. o lado espiritual. Usted está mirando el lado Você espiritual. está olhando o lado espiritual. La primicia de la As resurrección primícias da ressurreição. iban a salir de Palestina, no de Egipto. Elas iam sair da Palestina e não do Egito. Así es hoy, amigo. Así es hoy, Assim é amigo. hoje, amigo. Mucha gente se aferra a las cosas del mundo Muita gente se apega às coisas do mundo. o a algún sistema o Ou algo. algum sistema ou algo. Pero a mí, mas pero para a mí, mas a mim, sepúltenme en Cristo. sepultem-me em Cristo. Sepúltenme en Jesús. Sepultem-me em Jesus. Porque los que están en Cristo Porque aqueles que estiverem em Cristo, traerá a Dios con él Deus trará eles com ele. en esa Nessa resurrección. ressurreição. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Ustedes Senhor. lo creen? Vocês o creem? Miren el sello de Pascua. Olha, no selo da Páscoa. Observen Job, Abraham, Isaac. Observem Jó, Abraão, Isaac. Los santos en el día de la resurrección, Os aquella santos, gloriosa mañana. no dia da ressurreição, aquela gloriosa manhã. Job y todos ellos sabían que vendría cuando él dijo: Jó e todos eles sabiam que iriam vir quando ele disse: yo sé que mi eu Redentor vive. sei que o meu Redentor vive. Cientos y cientos de años antes, Centenas de anos antes, afirman que realmente el libro de Job fue escrito antes de Génesis. eles afirmam que o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. ¿Eh? Voy a saltar un poquito aquí. Vou pular um pouquinho aqui. Y dice el profeta así: E disse assim o profeta. y él adquirió un lugar para su sepultura. E ele adquiriu um lugar para a sua sepultura. Quem? Job Jó. adquirió un lugar para su sepultura. Ele comprou um lugar para a sua sepultura. La Biblia dice: A Bíblia diz: carne y sangre no hereda el reino de los carne e cielos. sangue não herda o reino dos céus. Pero no dice nada de los Mas huesos. não disse nada dos ossos. El profeta dice eso. Isso, o profeta disse isso. Y ellos eran cuidadosos con sus E huesos. eles eram cuidadosos com seus ossos. Una vez que ellos salían de este cuerpo, Uma vez que eles saíam desse corpo, ya habían dado instrucción: eles já haviam dado instrução. no deje mis huesos aquí, Não deixe meus ossos aqui. llévalo allá. Levem lá. José murió José morreu y dijo: algún día e disse: algum dia Dios lo visitará. Deus vos visitará. No dejen mis huesos Não aquí. deixe meus ossos aqui. Y yo le digo a mis hermanos: E eu digo aos meus irmãos, tenemos que ser más cuidadosos respecto a eso, nós temos que ser mais cuidadosos. porque com tenemos com ejemplo de relação estos a isso. patriarcas Porque temos exemplo dos nossos patriarcas que cuidaban de sus que huesos. cuidavam dos seus ossos. ¿Están entendiendo? Estão entendendo? Se interesaban en sus huesos Eles se interessavam em seus ossos una vez que partieran. uma vez que quando iam partir. Entonces, bien, Então, bem, que el Señor nos ayude. que o Senhor nos ajude, Pero debemos ser cuidadosos de eso. mas devemos ser cuidadosos disso. Muchos fueron quemados, Muitos foram queimados, pero no se quemaron, fueron mas quemados. eles mesmo não se queimaram, eles foram queimados. Aleluya. Vamos aquí.
Y Job dice así, y él adquirió un lugar para su sepultura. E ele adquiriu um lugar para sua sepultura. Él dijo, si yo compro esta tierra, Ele disse: se eu compro essa terra, y él la compró, e ele a comprou, y allí fue sepultado. e ali foi sepultado. Job fue sepultado en Job esa tierra, fue sepultado en ese en esa lugar. tierra, en ese Vean, lugar. más tarde vino un hombre llamado Abraham. Mais tarde veio um homem chamado La Abraão. iglesia creciendo, A igreja progresando. crescendo, progredindo. Abraham también tenía los potenciales de Dios. Eles eram os potenciais de Deus. Vida eterna, porque Dios lo llamó. Vida eterna, porque Deus Ahora os tinha note, chamado. cuando Sara murió, Quando Sara morreu, él compró un pedazo de tierra en Palestina, ele comprou um pedaço de terra na Palestina, cerca de la tumba de Job, perto da tumba de Jó, y enterró a e Sara, enterrou a Sara, porque tenían la misma porque revelación, ele tinha a mesma revelação. y fueron enterrados en la misma E tierra. foram enterrados na mesma terra. Amén. Amém. Abraham murió, Abraão morreu, y aquí el profeta nos dice e aqui o profeta nos diz todo lo que hemos leído en el otro mensaje. tudo que nós temos lido na outra mensagem. El poder que te resucitará O poder que te ressuscitará está en ti mismo ahora. está em ti mesmo agora. Está en mí mismo ahora. Está em mim mesmo agora. Por eso podemos caminar con convicción. Por isso podemos caminhar com convicção. Por eso podemos defender esta palabra. Por isso podemos defender essa palavra. Porque nuestra resurrección está dentro de Porque nosotros. nossa ressurreição está dentro de nós. ¿Saben qué dice el profeta en el párrafo Sabe 119 o de que este dizia o mensaje? profeta no parágrafo 197, 119, el sello de Pascua. no selo da Páscoa? Dice, nosotros estamos vivos hoy. Ele disse: nós estamos vivos hoje. Aquí el hermano Branham dice, Aqui o irmão Branda disse, él habla de los que estén vivos. ele fala daqueles que estiverem vivos. Como dice Pablo. Como disse Y Paulo. nosotros los que estemos vivos. E nós os que estivermos vivos. Eso no está hablando de vida física. Isso não está falando de vida física. Habrá mucha gente viva ese día. Haverá muita gente viva nesse Pero está dia. hablando de los verdaderamente Mas vivos. ele está Hablando de dos los que no pueden verdadeiramente morir. vivos. Está hablando de los que tienen la está- resurrección. Ele está falando daqueles que não vão morrer, daqueles que têm a ressurreição. ¿Están entendiendo? Estão Él entendendo? está hablando de los que están en Cristo. Ele está falando daqueles que estão em Cristo. ¿Y cómo es que somos metidos en Cristo? E como é que nós somos colocados Por em un Cristo? espíritu, somos Por todos bautizados en un cuerpo. Somos todos batizados num corpo. Entonces vean, Então vejam. dice, nosotros estamos vivos hoy. Ele disse: nós estamos vivos ¿Hay alguien que hoje. está vivo hoy? Há alguém aqui que está vivo ¿Hay hoje? alguien que está vivo hoy? Há alguém aqui que está vivo hoje? Nosotros estamos vivos Nós hoy. estamos vivos hoje. Escuchen esto, hermano. Escutem isso, irmãos. Disfrutando de la resurrección para siempre. Desfrutando da ressurreição para sempre. ¿Usted está disfrutando de la Você resurrección? está desfrutando da ressurreição? ¿Usted está disfrutando de eso? Você está desfrutando Cuando ya disso? no habrá más vejez. Cuando ya no habrá más vejez. Cuando no habrá más velhice. Quando não haverá mais velhice. Oh, esto es totalmente contra las cosas naturales. Oh, isso é totalmente contra as coisas naturais. Es de viejo a joven. Isso é de velho a jovem. Esto es de viejo a joven. Isso é de velho a De jovem. tiempo a eternidad. É de tempo a eternidade. Esto es, como dijo Pablo, el hombre exterior se va desgastando. Isso é como disse El Paulo, hombre o homem exterior se vai desgastando. ve, tiene cabello blanco. O homem exterior tem cabelo branco. No podía elegir a otro. Não podia ser. Al hombre exterior se le fueron sus cabellos. El hombre exterior perdió su cabello. Ao homem exterior branqueia seus cabelos. Pero el interior, Mas no interior, contrario a todo lo que podemos contrário pensar, a tudo que podem pensar, el interior se renueva o de día en interior día. se renova El interior dia crece. após dia. ¡Aleluya! Aleluia. Hermano, el profeta predicó cosas que han de ser. Y él Hermano. habla de quitarse el traje viejo, ¿cierto? Algún día nos vamos a quitar este traje viejo. O profeta pregou em coisas que hão de ser, sobre tirar o traje velho. Um dia desses vamos tirar esse traje velho. Entonces estamos disfrutando de la resurrección para siempre. Então, nós estamos desfrutando da ressurreição para Por sempre. cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Porquanto Ele vive e nós também vivemos. Él nos está vivificando. Ele está nos vivificando. En esta mañana Él nos está vivificando, Nessa manhã Ele está nos vivificando dándonos vida. e dando-nos vida. Y el Espíritu que lo levantó a Él de los muertos, E o Espírito que levantou Ele dos mortos, morando en
morando en nuestro ser, morando dentro de nosso vivificará nuestros cuerpos ser, mortales vivificará nossos corpos mortais. en esa gran resurrección Nessa eterna. grande ressurreição eterna. Gloria a Dios. Glória a Deus. Oh, quédense con el mundo. Oh, o que é feito do mundo, Fiquen con el mundo. que fiquem com o mundo, Quédense con lo que ustedes quieran. que se coloquem com quem quiserem, Queden con lo que ustedes quieran. que fiquem com quem quiserem. Pero a mí, denme a Jesús. Mas a mim, Denme a Jesus. Jesús. A mim, Amén. dê-me Jesus. Yo le amo. Él es todo en el mundo Eu para mí. o amo, Ele é tudo no mundo para mim. Y porque usted es una parte de Él, E para que você seja uma parte dele, yo soy una parte de usted y usted es una parte de mí. eu sou uma parte de você e você é uma parte de mim. Y juntos somos parte E de Él. juntos somos parte dele. Gloria al nombre del Señor. Glória ao nome do Senhor. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Senhor. El profeta nos habla en la siempre presente agua proveniente de la O roca profeta nos fala na sempre presente água da rocha y en el mensaje tu casa. e na mensagem a tua casa. No lo voy a leer, Eu não vou ler, pero el profeta habla del mas poder que está en o nosotros. profeta fala do poder que está em nós, El poder que está en usted. o poder que está em você. Es el mismo poder Esse é o mesmo poder que trajo existencia a la tierra. que trouxe a existência à terra. Es el mismo poder É o mesmo poder que creó los universos. que criou o universo. Eso está en ti. Isso está em ti. El profeta dice que el poder vivificador E o profeta diz que o poder vivificador jamás los abandonará. jamais nos abandonará. Ustedes saben que Elías se fue, ¿verdad? En un carruaje, Vocês sabem que Elias se foi numa carruagem, pero a Eliseo le tocó otra parte. mas a Eliseu tocou outra parte. Él tuvo que enfermarse, Ele teve que adoecer, adoecer y murió de esa enfermedad. e morreu dessa enfermidade. Él fue enterrado. Ele foi enterrado, El tiempo pasó o tempo passou y quedaron solo sus huesos. e os seus ossos ficaram expostos, secos. Y yo allá con los míos, E con los meus, ali com os meus, yo digo así, eu digo assim, los huesos tenían tanto poder e aqueles ossos tinham tanto poder que hacía. que fazia tss, tss. ¿Ve? Así estaban los huesos de Eliseo en la tumba. Vejam, assim estavam os ossos de Eliseu na tumba. Y allá venía un cortejo fúnebre, E ali vinha um ato fúnebre, mucha tristeza, muitas tristezas, mucho pesar. muito pesar, Pero venía una banda armada, mas vinha uma armada, una banda armada. Es mejor, como dice el chileno, escuché eso acá. Es Como mejor diz- que arranquemos. como diz os chilenos, é melhor que se arranquemos. Es mejor que arranquemos. É melhor que se arranquemos. Si no quedamos todos aquí. Senão vamos ficar todos aqui. Y lanzaron a ese muerto E lançaram aquele morto en una tumba. numa tumba. Bienaventurado muerto. Muerto bienaventurado. Morto bem-aventurado. Cayó en la tumba de Eliseo. Ele caiu na tumba de Cayó Eliseu. en la tumba de Ele Eliseo. caiu na tumba de Eliseu. Y cuando el muerto tocó los huesos, E quando o morto Esse tocou os poder ossos, vivificador que esse não lo poder abandona. vivificador que não ese nos te poder abandona, vivificador que no es otra cosa sino esse vida. poder vivificador que não é outra coisa senão Resucitó al vida, muerto. ressuscitou o El morto muerto se e o levantó. morto se levantou. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. ¿Saben, hermano? Esto soy yo. Esto soy yo. Esse sou eu. O yo. Me imagino que cuando el muerto se levantó, Eu imagino que quando o morto se levantou, ni siquiera sabía dónde estaba. ele nem sequer sabia onde estava, Pero sale de la tumba mas saiu da tumba y ve la banda armada. e veio aquele Y exército sale armado, corriendo de nuevo. e saiu correndo de No novo, sea que muera otra vez. e saiu correndo outra vez. Aleluya. Aleluia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluya. Nosotros tenemos poder. Nós temos poder, No que tendremos. não que tenhamos, No que não tendremos. que tenhamos, No que teremos. não que teremos. Tenemos. Nós temos. Ahora, Agora, cada uno de ustedes
Cada um de vocês, desde el más anciano al más do jovencito, mais ancião até o mais usted tiene jovenzinho, poder ahora você tem poder agora para crear un nuevo mundo. para criar um mundo novo. Ustedes saben, Vocês sabem, ustedes no lo pueden hacer vocês não podem porque fazer. hay una barricada de Porque escritura, dice há el uma profeta, barreira de que te lo escrituras impide. que impede Así como isso. Jesús podía resucitar a las 2 horas, As- al día siguiente. Sim, assim como Jesus podia ressuscitar às 2 horas ou no dia seguinte, Él tenía poder. ele tinha poder. Él dijo, yo tengo poder para dar mi Ele vida y disse, para "Eu tenho retenerla. poder para dar a minha vida e para tomá-la de Él volta. podía resucitar a los 2 días, Ele podia pero tenía una barricada de ressuscitar aos 2 escritura dias, mas tinha uma barreira de escrituras que le impedían resucitar impedia de ressuscitar hasta ese tercer até día. o terceiro dia. Tenemos ese poder. Nós temos esse poder. Hermano, imagínense si ese poder no Imagine, tuviera una irmão, barricada de se escritura. esse poder não tivesse uma barreira de escrituras, Dice el profeta, crearíamos un mundo nós, disse o profeta, nós criaríamos um outro mundo. y no iríamos a E vivir en él. nós iríamos viver nele. Y tener allá, hermano Mario, con su permiso, E ter, irmão Mário, com sua permissão, en el planeta Mario Roussel. no planeta Mário Rossel. Él viviría allá. E ele viveria lá. Usted viviría en su planeta. Você viveria Yo em seu viviría en el planeta. mío. Eu Pero viveria no Dios meu. no nos llamó para eso. Mas Deus não nos chamou para isso. Entonces ese poder está regido por una ley de la palabra. Então, o poder está regido por uma Pero lei ese da poder palavra. está en nosotros. Por esse poder que Es más, hermano, mas esse poder que está em nós para que reconozcamos quiénes somos. é para que nós possamos nos colocar quem somos. Yo no soy nada. Oh, não sou nada. Yo no sirvo, yo no puedo. Eu não sirvo, eu não posso. Tú sí sirves. Sim, tu serve, sí puedes. sim. Você pode sim. Ese poder está en ti. Esse poder, El hermano Branham dice así, miren. o irmão Brana diz assim, olhem, Nosotros. nós. Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para tomar. Jesus disse, eu tenho poder para dar a minha vida e para torná-la a tomar. Lean el mensaje de tu casa, párrafo Leia 53 en na adelante. mensagem em tua casa, parágrafo 53. Hermano Branham dice, nosotros O irmão tenemos Brana diz, nós temos el poder de dar nuestra vida y de tomarla o poder nuevamente. de dar a nossa vida e tornar a tomá-la. Tenemos ese poder. Nós temos esse poder. Tenemos el poder de resucitarnos a nosotros Nós mismos. temos poder de nos ressuscitar a nós mesmos. Dios colocó ese poder en Deus nosotros. colocou esse poder em nós. Entonces tú no eres cualquier cosa. Então tu não é qualquer Tú eres coisa. más que victorioso. Tu és mais Tú que eres un hijo de vitorioso. Dios. Tu és Entonces vitorioso. levantémonos. Então nos levantemos. Levante su cabeza. Levante a sua Mire cabeça. hacia adelante. Olhe para Enfrente diante. a los diablos. Enfrenta o diabo. Ellos fueron despojados. Eles foram despojados. Ellos no tienen poder. Eles não têm poder. La victoria es tuya, mi A hermano. vitória é tua, meu irmão. La bendición es A tuya. bênção é tua. No vamos a negociar con el diablo en Não esta vamos mañana. negociar com o diabo. Vamos a tomar nuestra Vamos porción. tomar a nossa porção. Vamos a habitar en esa tierra. Vamos nos Vamos livrar a dessa pagar el terra. precio. Vamos pagar o preço. Vamos a entregar nuestra vida. Vamos a entregar a nossa Vamos vida. a colocar nuestra vida Vamos para Dios. colocar a nossa vida para Deus. Amén. Amém. Adore al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos a terminar con ese himno. Lléname, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ha sido un placer. Irmãos, tem sido um prazer. Que el Señor les bendiga. Que o Senhor vos abençoe. Cuando ustedes oren por su familia Quando vocês orarem por sua por su família, negocio, por y seus por negócios, por tudo, y ya no tenga por e quién já orar, não tenha mais por quem orar, entonces recuérdeme a mí. então lembrem de mim. Recuerda a Pastor Nilis, Recorde Al hermano o pastor Mauricio, Niles, irmão Maurício, a Flávio, irmão Flávio, a cada ministro, a cada ministro, que fue un placer compartir con ellos, que foi um prazer y compartilhar ver el com esfuerzo, eles, e ver o esforço ver el trabajo, do trabalho, decirle que les admiro, decirle que les admiro, e dizer a eles que vos admiro y estaré orando por e ustedes. estarei orando por vocês. Que el Señor les bendiga. Que Deus os abençoe. Señor.